Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Quero chamar o irmão Marquinhos, que vai trazer a mensagem da palavra nesta noite. Glória a Deus. Vamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus. Amém? Aleluia. André, ora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Senhor Deus e Pai. Sim, Pai. Aqui estamos na Tua presença, Senhor. Neste momento, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra. Que o Teu servo possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, Senhor. Usa ele nas Tuas mãos. Prepara sempre o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Fica conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Santificado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Eu espero que eu consiga expressar para vocês e para mim também tudo aquilo que eu passei meditando, escrevendo a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Hoje eu cheguei aqui, era mais ou menos 11, meio-dia, e fiquei ali dentro ali da casinha ali em cima, ali fiquei aí. Assim seja, né? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Salmos 51. Glória a Deus. Salmos 51. Nós cremos, papai. Aleluia, Jesus. Eita Jesus. Quem serve será servido. Glória a Deus. Salmo 51, versículo 5 apenas. Nós cremos, papai. Amém? Amém. Em pecado fui gerado,
Em algumas traduções está em iniquidade. E em pecado concebeu-me minha mãe. Só isso. Amém? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos exorta, nos ensina e nos edifica. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir e não o que queremos. Que possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor. Cremos que a tua palavra é a verdade, por isso nos prostramos, nos abrimos e te reverenciamos a tua voz aqui, nesta noite. Por isso, fala conosco, assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos assentar. Quando a pastora colocou eu na escala, ela já tinha me avisado. Aleluia. Ela falou assim, ó, vai colocando tua barba de molho aí, neguinho, porque você vai pegar. Meu Deus, pastor, você já sabe que eu ainda não estou pronto. Eu estou caminhando, né? Mas ela falou, não, ninguém nasce pronto. Então vamos que vamos. Como eu falei, espero expressar do fundo do meu coração que eu escrevi e que eu consiga passar para vocês. Amém? Amém, em nome de Jesus. O autor do escrito que acabamos de mencionar é sem dúvida nenhuma um dos maiores autores da Bíblia. Aleluia. Davi foi um grande conquistador, Davi foi um grande monarca, Davi foi um grande político, Davi foi um grande adorador. Porém, a fama de salmista transcende todas as outras qualidades dele. Aleluia. Davi é conhecido e reconhecido por todas as partes do mundo como salmista. E isso que ficou marcado na sua pessoa. Como tem muita gente, de forma equivocada, que acha que Davi é o autor de todos os salmos. Isso não é verdade, porque os salmos têm vários autores diferentes, como grandes nomes, como Moisés, Salomão, Davi, Asaf e até anônimos desconhecidos. Aleluia. E de todos os salmos que existem, eu gostaria de falar de dois. O Salmo 23, também, que diz: o Senhor é meu pastor. E na vertical ele está dizendo: e ele não me falta. Aleluia. Em algumas traduções está escrito: e nada. Só que nada é horizonte, é mundo. Mas na tradução dele que ele fala: o Senhor é meu pastor. E na vertical ele olha para cima e diz: e ele. Aleluia. Nós cremos, papai. O Salmo 23 foi escrito por Davi no ápice da sua vida, no topo. Não tinha mais espaço para subir tanto quanto ele escreve essa expressão poética. O Salmo 23, meus amigos, é o salmo mais conhecido e traduzido do mundo. Aleluia! Mais do que João 3,16, ícone dos cristãos. Mais do que Êxodo capítulo 20, ícone dos judeus. Mais do que qualquer outro capítulo da Bíblia, o Senhor é meu pastor e ele não me falta, é o texto mais conhecido e traduzido de toda a Bíblia. Nós cremos, papai, aleluia! Você pode já ver esses caminhoneiros, esses viajantes, né? Que tem ali no retrovisor tem um monte de fitinha. Nossa Senhora Aparecida, né? O motorista está lá com uma chupeta do diabo na boca desse tamanho assim, né? Mas lá no painel, ou lá no fundo do painel, assim, lá no barrado, lá aquele para-barro que fala, né? Vai estar escrito: o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Aleluia! Então transcende a religião, transcende as culturas. Davi escreve o 23 no ápice da sua glória. Por isso, esse é o texto mais conhecido. Mas por outro lado, o texto que acabamos de ler é o segundo salmo mais citado do grande rei. É o texto que acabamos de mencionar, é o segundo salmo mais conhecido da história de Davi. Em contrapartida do 23, quando ele escreve o 51, ele escreve na lona. Quando ele escreve o 51, ele é um homem condenado à morte. Ele tinha cometido um crime terrível. E assim como diz a Bíblia Sagrada,
que a pena que deveria ser aplicada era a morte. E a Bíblia é bem clara, por apedrejamento. Não só porque cometeu um crime de adultério, não, ele havia planejado um homicídio. De forma terrível, Davi começa a se despedir da sua trajetória na terra, fazendo o que ele mais bem fez em toda a sua vida: letras de louvores a Deus. Quando ele escreve o 51, ele é um homem condenado até o verso 4. Mas quando chega no verso 5, que acabamos de falar, a expressão sincera de adoração desse homem tem tanta força, Aleluia, Jesus. que Deus Glória. muda-lhe a sentença de morte. Nós E cremos. se Deus não faz acepção de pessoas, e mesmo sendo rei, Davi deveria morrer, a pergunta é: por que não morreu? Era comum? Era melhor que os outros? É claro que não. E não morreu por quê? Por causa do verso 5. Aleluia. Em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Aí você me pergunta: que força sobrenatural tem no verso que acabamos de ler? Por que Deus não mataria um homem por seu pecado com uma expressão tão comum como essa? E não é errado quando os estudiosos, os exegetas, que quando Davi está citando esse versículo, ele se refere ao pecado original, ao pecado adâmico. Não. Davi não está se referindo apenas ao pecado original. Davi está falando dele. Aleluia, Jesus. E preste atenção. Quando Davi escreve em pecado fui gerado e em pecado concebeu-me a minha mãe, ele não está falando do pecado da humanidade. Ele está falando dele. Aleluia. O nome disso em língua hebraica é tchuvá. Tchuvá é uma palavra muito forte. Tchuvá quer dizer arrependimento. Aleluia, papai. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer em matar o homem. Antes espera que ele mesmo se arrependa dos seus pecados. Aleluia, Jesus. Nós cremos, papai. Deus não matou Davi porque Davi expressa o seu maior segredo no verso 5. Quando ele diz: em pecado fui gerado e em pecado concebeu-me minha mãe, ele está dizendo de que maneira ele veio ao mundo. É isso mesmo. A vertente que ele expressa nesse texto era de que Davi era um bastardo, filho de um relacionamento extraconjugal de seu pai Jessé. A Bíblia é clara em dizer e enfatiza no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, que Davi era ruivo. Se os irmãos deles também fossem ruivo e avermelhados, a Bíblia não ia perder tempo em falar que Davi era igual aos seus irmãos. Mas quando a Bíblia fala que Davi era ruivo, a Bíblia está dizendo que Davi era geneticamente diferente de seus irmãos. E aí está uma brecha, uma abertura para a questão de Davi não ser da mesma mãe de seus irmãos. E a segunda prova que eu posso me apoiar é a prova cultural, porque os bastardos não podiam sentar na mesa com os legítimos. Os bastardos não podiam olhar nos olhos do pai. E terceiro, os bastardos não poderiam participar de nenhuma celebração familiar para ele não se achar membro da família. E quarto, os bastardos deveriam fazer o trabalho sujo da família. E sabe qual era o trabalho sujo? Cuidar dos animais. O trabalho nobre da família era ser um soldado de guerra, mas o trabalho dos bastardos era cuidar dos bichos. E quem diz isso não sou eu, mas quem diz isso é Jesus, quando ele conta a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, mesmo sendo legítimo, ele diz: não sou digno de ser chamado de seu filho, então aceite como um dos seus escravos. Deixa-me cuidar dos animais. Aleluia. Quem cuida dos animais são os bastardos. Agora, quinto, os bastardos têm um papel fundamental de juntar o lixo e o monturo. Então, quando Davi escreve: Deus me tirou de trás dos monturos, ele não está apenas poetizando.
é muito mais do que isso. Ele está falando da sua própria experiência que teve com Deus. De que Deus é capaz de tirar a gente do monturo e colocar sentado entre os príncipes. Quem acredita nisso? Glória a Deus, aleluia. Cuidar dos animais era trabalho de bastardos. E não é à toa também que em nenhuma das suas expressões ele diz: Deus me tirou de trás das malhadas. Aleluia. Glória a Deus. Mas como a maioria dos leitores da Bíblia não lê, apenas lê e não medita, acha que isso é só uma bela poesia. Mas só a bela poesia não tem o poder de movimentar o coração de Deus. Mas aquilo que você vive com intensidade tem o poder de movimentar o coração de Deus. Glória a Deus. Davi era um moço que não podia ter a sandália da dinastia da sua família. É certo que a mãe de Davi deveria ser uma judia, deveria ser alguém da linhagem dos Moabitas, porque na sua genealogia não aparece o nome da mãe, e judaicamente falando, só é judeu quem é filho de mãe judia. Na genealogia de Davi, você vai encontrar duas pessoas vinculadas com os Moabitas. Uma é uma mulher, a outra é um homem. O nome da mulher chama-se Ruth, e o seu marido, Boaz. E diz a lei do livro do Deuteronômio que se o filho do pecado for homem, ficará com o pai. Mas se for uma menina, ficará com a mãe. Então certamente Jessé orou a Deus e falou: Senhor, permita que esse filho do erro seja uma menina. Mas o que nasce não é uma menina, é uma menina. Aleluia! E Davi passou a ser a maior tragédia na vida de Jessé. Aleluia. Mas o Deus que está aqui hoje, nesta noite, que está sondando nossos corações, é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e vitórias. Aleluia. Se não fosse essa grande tragédia na vida de Jessé, o nome dele nunca seria eternizado na Bíblia Sagrada. Mas foi por causa da sua tragédia que Deus reverteu em grande bênção. Aleluia. Deus vai reverter tragédias em nossas vidas. Aleluia! Em nome de Jesus. Eu creio, papai, o Deus de glória. Já que os bastardos não poderiam ter a sandália, eles tinham que ficar no fundo da casa. Também não poderiam participar dos banquetes que a família fazia. Como um bastardo se alimentava? Todos os oficiais comiam, e quando saíam da mesa, os bastardos vinham, comiam o que restava na mesa. E as migalhas que restavam na mesa era o alimento dele. Aleluia. E o que resta dele era o monturo que ele retirava e limpava a mesa, onde todos se alimentavam. Davi teve dois grandes sonhos quando era menino. O primeiro sonho de Davi era um sonho de consumo. Eu posso fazer uma pergunta para você? Aleluia! Quem tem sonho de consumo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Se nós somos sinceros, nós erguemos as duas mãos. Eu tenho muito sonho de consumo. Mas o sonho de consumo de Davi era comer queijo. Tão fácil hoje, né? Mas naquela época era uma honra. Só os originais, só os oficiais legítimos poderiam comer. Então Davi, lá no fundo do quintal, esperava seus irmãos comerem. E quando os irmãos não davam conta de comer tanto queijo, o que eles faziam? Esfarelavam o queijo e davam para os animais. Só para Davi não se sentir membro da família. Mas Deus usa o nosso sonho de consumo, aleluia, para nos colocar mais perto do sonho dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sabe qual era a maior missão daquele menino? Que nem imaginava os planos de Deus na vida dele? Era semelhante a eu e você. Escrevos, A maior alegria daquele menino era quando o pai dele ia até a porta do fundo, virava descosta para ele e gritava: Davi! E o menino sujo, mal vestido, franzino, de cabeça baixa, vinha até a porta. E dizia: sim, Senhor. E o pai gritava: pega esse cesto de queijo e vai levar para os seus irmãos, lá no campo de batalha.
E o menino franzino dizia: sim, Senhor, Pai. Ele pegava o cesto e colocava nos ombros e partia. Deserto, pedra, Aleluia. ar seco, sol escaldante, Glória a Deus. terra seca, calor. Ele carregava o maior sonho de consumo nos ombros. Era a viagem mais longa que ele fazia. E a maior das guerras e batalhas acontecia ali naquela trajetória, naquele deserto. E não tinha ninguém com uma bandeirinha na mão dizendo: vai, Davi, vai que Jesus vai te ajudar. Não tinha nenhum incentivo, não tinha nenhuma trombeta tocando, não tinha nenhuma palavra de apoio para o menino. Mas existia um ser covarde que esperava ele no meio do caminho. Alguém que se aproveita das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, para nos atacar. Certamente, quando o menino cansado, com o cesto nas costas, o cheiro do queijo vinha no nariz dele e uma voz bradava do inferno, dizendo: é sua chance. Ei, Davi, seus irmãos te humilham todos os dias. Por que você não se vinga deles agora? Aleluia. Oh, glória. Mas eu preciso dizer algo para nós. Quem se vinga é fraco. Aleluia. Forte é aquele que tem a oportunidade de se vingar e não se vinga. Aleluia, Jesus, nós cremos, papai. Amém? Amém. Você é forte? Oh, glória a Deus, aleluia. Nós Aleluia. cremos, papai. Aleluia. Deus acompanhou aquele menino durante anos naquela trajetória. E o inimigo estava lá, covarde, dizendo: faz agora. Não tem ninguém vendo. E eu aprendo uma coisa com isso, que tudo que a gente faz e os outros vê, Deus não vê. Porque Deus só vê aquilo que a gente faz e ninguém vê. Por isso que Deus diz: se alguém der uma oferta, a outra mão não precisa saber, senão já recebeu o galardão. Se alguém quer orar e ter a resposta imediata, entra no seu quarto, no secreto, e Deus vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Sabe por que Deus amou tanto aquele menino? Por causa daquela trajetória, levando o queijo e voltando. Nós cremos, papai. E eu posso dizer com convicção, porque senão Deus não tinha escolhido ele. Aleluia. Eu creio. E ele está indo para lá e para cá, carregando queijo, e ninguém o aplaudia. Mas ele não sabia que aquele queijo no seu ombro era Deus treinando ele para um dia tirar o cesto do queijo e colocar a capa de Israel nos seus ombros. Aleluia, Jesus, nós cremos. Todo mundo quer a capa, mas ninguém quer carregar o queijo. Todo mundo quer a honra, todo mundo quer a glória, mas carregar queijo ninguém quer. E quando você vê alguém lá no topo, não vai achando que ele chegou lá de paraquedas. Ele carregou muito queijo. Aleluia, Jesus. Mas ninguém carrega queijo o dia inteiro. Vai chegar um dia que Deus vai tirar o cesto das nossas costas e vai colocar a capa sobre nós. Aleluia! Eu creio nessa promessa de Deus. Nós cremos, papai. Aleluia. Você se lembra? Quantos desertos você atravessou para chegar até aqui? Aleluia, Jesus. Lembra quanto queijo você já carregou para os outros? Para chegar até aqui? E naquelas idas e vindas, o Santo, Poderoso, o Abba Pai, tomou uma decisão no céu e disse: encontrei. Aleluia, Jesus. Eu encontrei o que eu precisava. Oh, glória a Deus. O que Deus faz? Passa um WhatsApp para Samuel. Samuel, tudo bem por aí? Samuel lá do outro lado diz: fala a Deus, que o teu servo escuta. Aleluia, papai. Nós cremos, Jesus. Deus diz: já encontrei o que eu precisava para honrar o meu povo. Aleluia, Israel. Jesus. Oh, Deus de Eu glória. encontrei o rei que eu procuro.
E Samuel pensou, deve ser alto, forte, musculoso. E Deus deve ter dito, não. Porque alto, forte, musculoso, Saul já é. Eu não preciso de um músculo e de um braço de um guerreiro. Eu preciso de um coração. Aleluia, papai da glória, nós cremos. Um coração que seja o segundo o meu coração. Eita, papai da glória. Aleluia. Nós cremos, meu Deus. A grandeza de um homem não é o que ele é por fora. A grandeza de um homem certamente é o que ele é por dentro. Aleluia. Você será do tamanho do teu coração. Aleluia, papai da glória. Então Samuel, eu achei o rei. Samuel disse, que bom. Só que Samuel estava lá do outro lado e Davi na outra ponta. Aí Deus diz, agora anota o endereço. Vai lá ungir ele. Pode passar o endereço? Pode. Tribo de Judá. Mas tribo de Judá é longe, é lá do outro lado, eu estou no outro extremo. Samuel fala. Deus diz, continua anotando. Lá você vai procurar uma casa de um homem, Jessé. Aleluia, Jesus. Samuel pergunta, tá, mas e quando eu chegar na casa de Jessé? Deus diz, lá está o coração que eu encontrei. Aleluia, papai. Porque eu o escolhi dentre os seus irmãos. Nós cremos, Senhor, aleluia. E eu estou explicando o capítulo 5, no capítulo 51, versículo 5. Então Samuel chega na casa de Jessé, bate na porta. Aleluia, papai. Jessé devia estar assistindo Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo. Com as pernas para cima, o controle da mão, bem faceiro. Sabe por que eu digo isso? Porque grandes vitórias que Deus nos dá, ela chega sempre de surpresa. Aleluia, papai. E se a gente estiver desatento, a gente não tem. É verdade. Receba isso. Em nome de Jesus. Algo muito grande da parte de Deus vai chegar para alguém nos próximos dias. Aleluia, eu creio, Jesus. E é assim que Deus diz. Se prepara, não fica desapercebido. Presta atenção nos detalhes, porque é grande o que está chegando. Aleluia. Eu creio, papai. Recebo, Jesus. Ô, papai. Aleluia. Nós cremos. Santo é o teu nome, Senhor. Samuel bate na porta. Os escravos e os serviçais de dentro se levantam para ver quem é. E quando abre a porta, dá de cara com Samuel. Imagina a cara dos meninos. Aleluia, Jesus. Voltaram correndo e diz, Jessé, levanta da rede, vai para uma camiseta, desliga essa televisão. Jessé deve dizer, mas está quase acabando, espera um pouco. E os meninos dizem, não, o que está lá fora é muito maior, o que chegou é muito maior. Oh, glória a Deus. O que está chegando é muito maior do que aquilo que te distrai. O que distrai é muito pequeno daquilo que está chegando na sua vida. Nós cremos, Aleluia. aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem é? Samuel. Manda entrar. Samuel entra com um chifre cheio de azeite. Aleluia. E como se recebe alguém de um tamanho de graduação assim? É assado um cordeiro inteiro. A lâmina que vai cortar a coxa do animal, ela é usada apenas uma vez. Porque o fato é único e é para cortar a coxa do animal, para a pessoa que vai ser honrada e sentar na cabeceira da mesa. Porque a coxa é sinal de honra. Porque a coxa é sinal de pacto, honra e aliança. Quando Abraão manda Eliezer buscar uma esposa para o seu filho, o juramento é feito na coxa, debaixo da coxa. Quando Saul é ungido rei de Israel, ele é honrado, ele come a coxa do animal. Porque a coxa é sinal de honra, sinal de exaltação, sinal de aliança inquebrável. Aleluia, oh, glória. Glória a Deus. Corta a coxa para honrar a quem tem honra. E logo, como era um estadista, 12 queijos é colocado ao redor do bicho. Aleluia. Quando Samuel chega, ele diz, eu preciso que você me mostre os seus filhos.
Eu vim aqui com uma missão. Me mostre os seus filhos. Nada para um pai e uma mãe é mais precioso do que um filho. Então quando Samuel chega, ele quer ver o que ele tem de mais precioso. Então Jessé escreve uma carta, enrola e manda para quem levar a carta para os irmãos? Quem puder usar mais. Entrega a carta para os serviçais de dentro, os serviçais leva para Davi. E Davi sai para entregar um bilhete. No mesmo deserto, correndo. Enquanto ele cansado, entrega o bilhete para os irmãos pegam e dizem: vai embora, Davi! E começa a humilhá-lo. Ele volta correndo de novo, cansado. E os irmãos lêem o bilhete e diz: papai está chamando, Samuel está lá em casa. Nós somos os filhos. Vamos para casa. Monta nos cavalos de guerra e começa a galopar, sentido sua casa. E o menino Davi no caminho correndo, e é cultural, quando alguém se encontra com um bastardo, tem o dever de amaldiçoar. E o menino vem correndo pelo deserto e os irmãos deles passam por ele. Então o primeiro passa, amaldiçoa, xinga, cospe na cabeça, bota o cavalo na frente e joga poeira na cara. O segundo a mesma coisa, amaldiçoa, xinga, cospe na cabeça, bota o cavalo na frente, poeira na cara. Os 7 fazem isso. E agora quando Davi chega, todos os 7 tinham chegado primeiro. Só que a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando Davi chega em casa, ele passa a ter 4 características. 1. Saliva na cabeça. 2. Poeira no rosto. 3. Lágrima nos olhos. 4. Sangue nos pés. Ele deve sentar no lixo que ele acumula no meio das ovelhas que ele cuida e deve dizer: será que vale a pena ser fiel? Porque eu faço tudo certo e tudo dá errado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo Espírito. Eu tenho certeza que eu não estou pegando para as paredes aqui. Aleluia, Deus, glória. Eu tenho certeza que essa palavra Nós tem cremos, papai, aleluia! o coração de alguém escolhido por Deus Nós cremos, para papai, fazer a diferença. aleluia! Nós cremos. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia! Deus, aleluia. Saliva na cabeça é tudo que falam de você. Lágrimas nos olhos é a tristeza da decepção. Poeira no rosto é porque todo mundo chega antes que você. Mas sangue nos pés é o sinal de alguém que não desiste. Persiste sempre. É alguém que, mesmo com o pé machucado, nunca vai parar de marchar. Nunca vai parar de Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós cremos, papai! Teu nome, Senhor. Aleluia! Eita Deus de glória, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! Dentro de casa começam as honrarias. E o primeiro vem. E é forte. E Samuel diz: certamente é esse. Mas o dono da unção brada e diz: eu já lhe disse, o que eu estou procurando não está dentro, não está fora, está dentro. Aleluia! Eu já lhe disse que não é de braço que eu preciso, não é de tórax que eu preciso, não é de músculo que eu preciso. Eu preciso de um coração, Samuel. Aleluia, papai! Glória! Aleluia. Então o primeiro não é. E vem o segundo e não é. E vem o terceiro e não é. E vem o quarto e também não é. E o quinto não é. E o sexto também não. E vem o sétimo e também não é. Ué, então Deus se equivocou. Deus se enganou. Mas o Espírito Santo diz: pergunta para ele aí. Só pergunta.
se porventura ele tem mais um filho. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Nós cremos, papai. Só que agora o diálogo será codificado entre eles. Samuel se aproxima dele e diz: porventura o Senhor tem mais algum filho? E ele sabe que para profeta não se mente. Aleluia. Jessé deve baixar a cabeça e chutar o chão e dizer: sabe o que é? Eu tenho um aí, só que ele vai falar em código. Eu tenho um aí, só que ele cuida de ovelha. Eu tenho um aí, sabe, mas ele toma conta dos animais. E Samuel, que sabe, conhece a cultura e entende. Se toma conta dos animais, é porque é bastardo. E se é bastardo, nunca sentou na mesa. E se é bastardo, certamente nunca comeu queijo. Então Samuel diz: ah é? Então tá bom. Manda chamar. Só que ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! Oh, Aleluia. papai, eu Glória a creio. Deus. Pode até chegar antes que você, irmão. Mas vão ter que te esperar para sentar na mesa. Aleluia, papai. Nós cremos, papai. Aleluia. E o menino está lá no fundo, choramingando, todo machucado. Saliva misturada com pó, lágrimas e sangue. E quem vai chamar ele para o triunfo? Aquele que a vida inteira chamou para humilhação. Glória a Deus. Aleluia, papai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós cremos, papai. Jessé parte e grita: Davi! O menino pensa: já levei queijo hoje e também já levei mensagem. Se está me chamando agora, certamente é para me humilhar na frente dos meus irmãos. Se me chama agora é para fazer eu de tolo e palhaço na presença deles. Mas mesmo com a expectativa assim, o menino permaneceu obediente. Se levantou e de cabeça baixa chegou na porta e disse: sim, Senhor. E ele não pode erguer os olhos. Samuel se aproxima do menino e diz: e Deus diz para ele: o que eu procuro está dentro. Aleluia! Glória Oh, a Deus. glória a Deus! Oh, papai da glória! E a única coisa de você enxergar o que está dentro é olhando nos olhos. Nós Porque cremos, os olhos papai. são Aleluia, a Jesus alma. poderoso! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Eita, Deus de glória! Nós só podemos enxergar as pessoas quando nós olhamos nos olhos dela. E Deus diz: o que eu procuro está dentro. Nós cremos. Samuel se aproxima do menino, de cabeça baixa, trêmulo, cheio de saliva, de terra, de lágrima e de sangue. Samuel põe a mão no queixo dele e levanta a cabeça. Quando o menino abre os olhos, Nós cremos, papai. Aleluia, Deus poderoso! o brilho daqueles olhos, Oh, glória a Deus! Aleluia, o brilho papai! daqueles olhos, mesmo com saliva e poeira e lágrimas, permaneceu brilhando. Nós cremos, papai. Como Glória se a alguém Deus. tivesse esperança. Aleluia. Quero dizer duas coisas. A primeira coisa é imprescindível que as salivas elas não façam parte da sua vida. Elas têm que fazer parte. É inevitável que a poeira não marque a sua pele. Ela tem que marcar. É comum as lágrimas que estejam nos teus olhos e com muitas vezes sangue nos pés. Mas uma coisa não pode faltar: o brilho. Aleluia, Jesus! Nós cremos, papai. O brilho nos nossos olhos. Santo é teu nome, Jesus. Não deixe Aleluia! o brilho dos seus olhos apagar. Oh, glória a Deus! Aleluia, papai! Porque ele é o contato entre você e o divino que está dentro de você. Nós cremos, papai! Aleluia. Aleluia, Deus poderoso! Oh, xarabá, carabá. Nós cremos,
papai. Aleluia, Deus poderoso. Oh, Espírito Santo, Quando ele aleluia, levanta a papai. cabeça do menino, o dono da unção diz: tá vendo? Pode ungir. Aleluia, Deus. É ele. Glória a Deus, aleluia. Enquanto ele derrama a unção, o óleo, o bálsamo arranca toda a saliva. Quando o bálsamo escorre, ele limpa toda a poeira. Quando o bálsamo escorre sobre nós, ele arranca todas as lágrimas. Oh, Deus Aleluia! poderoso, aleluia. E sara as mais profundas feridas da nossa Eita, papai da glória, aleluia. Nós cremos, papai, aleluia. Oh, levanta, levanta, canta, mamãe. Porque o homem do bálsamo está aqui nessa noite para curar todas as feridas. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor, cura nossas almas, papai. Nós cremos, papai, aleluia, Jesus. Oh, Oh, aleluia. levanta, de cantar, mamãe. De calabaço de cantorai. Eita, papai poderoso. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, papai. Oh, glória, glória, aleluia, Jesus. O menino que nunca tinha sentado na mesa, Oh, senta na cabeceira. Santo, aleluia. Oh, aleluia. Eita, O menino que nunca comia queijo, agora está comendo a coxa do carneiro de queijo à vontade. Oh, Eita, Deus poderoso, eu creio. aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio, papai. Davi passou a ser o mais venerado rei de Israel. Nós cremos. Era tanta promessa que Deus fez para ele que não deu tempo para cumprir tudo nele. Teve que cumprir um pouco no Salomão. Mas a vida de Davi não foi esse mar de rosas. Você esqueceu dos 51, né? Davi se fortaleceu, se tornou grande. Ele tinha nascido para a guerra. Era o sonho dele. Ele tinha sido forjado para ser um guerreiro. Era a sua missão. Aleluia. Mas teve um dia, ele não queria ir para a guerra. Ele resolveu tirar férias do ministério. Ele disse: eu vou dar um tempo. Eu vou lá na igreja, eu vou falar com o pastor, para ele me deixar um pouco de lado, porque eu estou precisando descansar. Eu estou precisando curtir um pouco da minha vida. E quando alguém nega a missão por qual nasceu, ela passa a abrir portas que nunca deveria ser abertas. E o palácio de Davi tinha várias portas, mas tinha uma que ele nunca deveria abrir, mas abriu, porque negou sua missão. Aquela porta levava para um lugar empoeirado, porque ele nunca andava por ali. Mas porque... Aleluia. Mas porque Davi estava querendo descansar, tirar umas férias, abriu uma porta que nunca deveria ser aberta. E foi para um lugar que fez ele enxergar o que nunca deveria ser enxergado. Quando ele vê Betseba, ele gosta. E não só gosta, como manda chamar. E depois coabitar com ela, não só coabita, como engravida. E aí ele descobre, é a esposa de um homem que não era judeu. Mensageiro como ele, Urias era heteu. Homem de confiança do rei. Era aquele que segurava os decretos escritos pelas mãos do imperador Davi. Exatamente como ele, quando era fiel. Aleluia. Quando ele descobre que Urias é dono da propriedade, ele manda chamar para ele vir coabitar e comer o seu queijo. Mas Urias era fiel e diz: não posso fazer isso. Então Davi toma uma decisão. Chama Urias, escreve um decreto e uma sentença para Urias morrer. A vida é assim. O que muda é a cor do cabelo, o endereço, mas não existe nada novo debaixo do sol. A história se repete,
agora e Urias corre com a sentença nas mãos. Quando entrega, você já conhece a história, ele morre. E quando ele morre, Davi diz, estou livre. Quando Davi diz, estou livre, Deus diz, não está. Porque quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natan. Aleluia, Deus. Natan chega e diz, eu posso lhe pegar uma mensagem? Davi diz, claro. O homem tem 100, o outro tem uma. Esse que tem 100 pegou a uma daquele outro. Então Natan pergunta, o que a gente faz com ele? Davi fala, que cruel. Vamos esquartejar. Aleluia. A pior coisa que pode acontecer para quem ouve a palavra de Deus é achar que a mensagem é para o outro. E não é para ele. Porque quando é bênção, todo mundo quer receber. Mas quando aperta o calo, aleluia, Jesus, glória. O irmão diz, tomara que o irmão Gumercindo esteja aqui escutando. Tomara que a irmã Filostreca lá esteja aqui escutando. Da maneira, papai. É verdade. Mas se o irmão Gumercindo e a irmã Filostreca não estão aqui, aleluia! Isso quer dizer que Deus não é fofoqueiro. Eita, Deus de glória, aleluia, papai. E não vai falar de quem não está presente, então a mensagem é para mim, para Nós você. cremos, papai, aleluia. Aleluia. É conosco que Deus está falando. Nós Amém. cremos, Senhor. Aleluia. A gente precisa se enxergar na mensagem para entender o que Deus está falando. Então olha o poder da revelação. Ah, é? Então a gente tem que esquartejar? Então eu vou te revelar. Este homem é você, Davi. Esse é o poder da revelação. Oh, glória. É nós se enxergarmos na mensagem. Aleluia, Jesus. Nós cremos. E quando Davi se enxerga na mensagem, ele cai e escreve 51. Quando Davi chega no verso 5, ele diz, eu me arrependo. Aleluia. Porque agora eu estou me lembrando. Oh! Oh, glória, aleluia, De papai. onde Deus me tirou. Agora eu me lembro. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós cremos, papai. Você pode curvar sua cabeça, por gentileza? Por favor. Aleluia. Glória. Todos curvem sua cabeça. Santo, santo é teu E nome. escute a voz de Deus para sua vida. Ao seu coração. É assim que o Senhor te diz. Lembra-te de onde eu te tirei. Lembra quem tu eras e veja quem tu és. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu te escolhi dentre os teus irmãos. Quando até o da sua casa não acreditava em você, eu acreditei. Fui eu mesmo que fui te buscar. Fui eu mesmo que com o braço forte te conduzi até onde você está. Você não é o que é ou o que tem, porque você é bom. Não. Foi porque um dia eu vi seus olhos brilharem diferente. E tu nem sabes de que dia foi esse. Aleluia, papai. Nós cremos, Jesus. Em que eu decidi no meu coração fazer o que você é. Por isso eu te amo, filho. É uma coisa apenas uma coisa. Eu não aceito. Ingratidão. Eu preciso encontrar um coração grato. Aleluia, Jesus. Que todo dia se lembre de onde eu te tirei. Oh, Deus de glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso encontrar um coração grato. Um coração quebrantado segundo o meu coração. Aleluia.
desviar dos meus caminhos. Aleluia. Eu te chamei porque eu vi os teus olhos brilhar. Nós cremos, papai. Oh, Oh, Espírito Santo, aleluia, papai. eu vou contar um testemunho breve. Cremos, aleluia. Na verdade, esse testemunho não é meu, né? Eu escutei alguém falar. Glória a Deus, aleluia. Tinha um homem que ele estava quase 15 anos numa cadeira de roda. E Deus, num culto, tirou ele daquela cadeira com as mãos fortes. Aleluia! E ele começou a andar. E todos ali falavam: vamos pegar essa cadeira e colocar no altar. Outros: vamos dar para fulano, para ciclano, para beltrano. E o homem falou: não, essa cadeira é minha. E alguém falou: mas como sua, agora você não precisa mais dela. E ele disse: não, agora é que eu preciso dela. Eu vou colocar essa cadeira na cabeceira da minha cama, porque todos os dias que eu me levantar, eu vou olhar para ela e vou me lembrar de onde Deus me tirou. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Aleluia. Hoje é noite de concerto com Deus. Nós queremos, papai, aleluia! É dia de voltar para casa. Eu vou lhe dar um minuto para você falar alguma coisa que você queira falar para Deus. Aleluia, glória. E eu vou orar para finalizar. Aleluia, Senhor. Obrigado, papai, por essa palavra. Senhor, meu Deus, rendemos graças a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque falaste conosco. Oh, Senhor, nos dê, Senhor, um coração grato, que possamos lembrar, Senhor, todos os dias de onde o Senhor nos tiraste. Obrigado, Senhor, pela cadeira de roda na cabeceira da nossa cama, porque assim não nos gloriamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo espinho na carne, que não nos deixa gloriar. Nos dá coração, Senhor, contrito e quebrantado. Obrigado, Senhor, por cada vida tocada por essa palavra. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. E amém. Amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus é fiel. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falava: meu Deus, Deus gritava no meu coração. E eu falava: Senhor, não consegui falar tanta coisa. Porque, como todos sabem, eu não sou um pregador nato, eu estou começando. Eu tinha tanta coisa para falar e o Senhor funcionava no meu coração. Tinha horas que eu parava de escrever porque eu não se aguentava. Eu pulava, sabe? Porque a palavra falou primeiro comigo. Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor falou tanto comigo naquela sala em si. Glória a Deus. E eu creio que falou com vocês também. Amém. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Oh, glória a Deus! Aleluia, papai! Aleluia. Glória a Deus. Deus Palavra poderoso. maravilhosa. Falou profundamente conosco nesta noite. Aleluia. Que Deus continua te usando, meu irmão, cada vez mais na profundidade da palavra, né? Nós temos que meditar a palavra e viver a palavra. Nós temos que trazer a palavra do Senhor para a nossa vida na prática. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelos pedidos de oração. Nós cremos, papai. Hoje nós estamos orando pelo mês de junho, né? Mês de junho. Glória a Deus. A gente perdeu a metade do ano aí. Mas glória a Deus.
vamos estar orando por esse mês de junho, que seja um mês abençoado, um mês de paz, e que Deus venha fazer na nossa vida aquilo que lhe apraz. Querido Deus e eterno Pai, apresentamos diante do teu altar agora, papai, cada pedido de oração que está, papai, nesta caixinha, Senhor. Deus, aqui está a petição dos meus irmãos, papai. Senhor Jesus, venha abençoar, Pai, que cada um venha alcançar, Pai, a sua petição. Senhor, nós entregamos diante de Ti. Vem derramar graça, mais abundante graça. Querido Deus e eterno, em adoração, em louvor e glorificação do Teu santo nome, Jesus. Pai querido, Pai santo, oramos pelo mês de junho, papai querido, já chegando quase no meio do ano, Senhor, para que o Senhor venha abençoar esse mês, que o Senhor venha abençoar mês a mês, papai, mas que o mês de junho seja um mês coroado, papai, de grande êxito, papai querido, sobre a igreja, sobre a vida de cada irmão, Senhor, e que venha, Senhor Jesus, também bradar sobre a nossa nação brasileira. Pai, abençoa o Brasil, papai. Muda o cativeiro, Pai. Eu sei, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas, papai. Eu sei que Tu tens o melhor para cada um. Querido Deus e eterno Pai, em adoração, em louvor e glorificação, e no Teu santo nome é que nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós e todos diz amém. Glória a Deus. Amém. Eita, estou esperando mais. Olha, Jesus está entregando a última bolachinha dessa. Aleluia! Oh, glória!